do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, bem-vindos a mais uma aula de História. Nessa aula de hoje falaremos sobre a Santa Inquisição. Esse tema que parece aos católicos um tema difícil de ser abordado e geralmente os católicos veem aí um problema muito grave com relação à Igreja Católica. Então, primeiramente nós precisamos desfazer alguns mitos e a lenda negra, porque boa parte daquilo que se fala sobre a Inquisição, ela provém de maus historiadores, ela provém sobretudo dos iluministas e dos protestantes. Então, quando se fala em Inquisição, os católicos tendem a procurar se justificar com um certo receio, com um certo medo, seguindo a postura pós-conciliar de pedir perdão, sempre pedindo perdão. Mas pedir perdão por que razão? Então, se nós examinamos o Tribunal da Santa Inquisição dentro do contexto em que ele foi instituído, e se nós analisamos a atuação da Inquisição, nós veremos que não há nenhuma razão para que se peça desculpas pela Inquisição. E se nós colocarmos o que ocorreu durante todo o processo em que existiu a Santa Inquisição, se nós fizermos uma comparação com aquilo que acontece no mundo moderno, a gente vai ver que na realidade nós não temos parâmetros. Não temos parâmetros, tamanha é a diferença entre uma coisa e outra. Então, como eu dizia, muito do que se fala sobre a Inquisição são baseados nessas lendas negras que foram criadas pelos protestantes e pelos autores iluministas, sobretudo a partir do século XVIII. Então, costuma-se ver nos filmes de Hollywood, ou nesses maus autores, principalmente Jacques Le Goff, que é considerado um dos maiores medievalistas. Também pode-se ver algo assim em Umberto Eco, mas, na realidade, esses autores eles procuram pintar a Idade Média sob uma ótica mais nebulosa, mais negra possível. E assim eles vão corroborando gradativamente essa ideia nefasta, fantasiosa que se tem da Santa Inquisição. Então, o primeiro combate que nós temos que fazer é com relação ao anacronismo. Então, o que é o anacronismo? O anacronismo, como o próprio nome já está dizendo, é ver a história fora do seu contexto histórico. Ou seja, tirar do contexto histórico aquele fato histórico e analisá-lo sobre a ótica, a partir da ótica do nosso tempo. Então você recorta um pedaço da história e adequa esse pedaço da história à mentalidade do seu tempo. Geralmente, os autores de história fazem isso, cometem esse erro, chamado anacronismo. É muito difícil a gente ler um autor do século XVIII, do século XIX e principalmente do século XX, onde predomina essa tendência anticristã, anticatólica e principalmente depois do concílio nas próprias publicações católicas, onde se faz esse meia-culpa e esse rebaixamento da igreja, como se a igreja fosse a causadora de perseguições e de milhões e milhões de pessoas que teriam sido queimadas na fogueira. Então é preciso que se olhe isso de uma outra maneira. Nós, católicos, precisamos combater, precisamos defender a nossa fé, e a única maneira de fazer isso é estudando as coisas de fato como elas ocorreram. Então há uma vasta documentação sobre esse período. A Igreja Católica sempre documentou. Nos arquivos do Vaticano há uma vasta documentação sobre tudo isso. Bons historiadores honestos que procuraram esses documentos concluíram que a Inquisição não é nada disso que se fala. Essa lenda negra ela começou a ser construída a partir do protestantismo, com a difusão da imprensa de tipos móveis de Gutenberg.
Então aí começou a circular uma série de panfletos difamando a Inquisição. Era a época justamente que a Igreja instituía a Inquisição Romana e mais tarde os reis, não mais tarde, mas mais ou menos aí no mesmo período, né, entre o século XV e início do século XVI, os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, vão instituir também a Inquisição Espanhola. Hoje não vou falar sobre a Inquisição Espanhola, eu vou falar mais um pouco sobre a Inquisição, da história dela e como ela surgiu. Também não vou falar muito sobre a Inquisição Romana, porque o processo de instituição da Inquisição não é como se pensa, né? Se pensa geralmente que a Inquisição foi instituída de uma hora para outra. Na realidade, não. Há um processo histórico e de desenvolvimento até chegar nessa instituição, que é a Santa Inquisição, né? Então a gente precisa entender essa construção histórica. Mas primeiramente a gente precisa desfazer a lenda negra. Então, como eu dizia, a imprensa de tipos móveis do Gutenberg foi utilizada para a reprodução desses livros que procuravam, lógico, eles tinham o objetivo de difamar a igreja, apresentando contra a igreja justamente aquilo que parece ser a coisa mais difícil de se defender, que é a atuação do Santo Ofício. Mas, se nós estudamos com honestidade, nós vamos verificar que não é tão difícil assim fazer uma defesa da igreja quando o assunto é a Inquisição. Geralmente a Inquisição, quando se fala esse nome, já se tem um certo medo, né? Isso é provocado justamente pelos esses maus livros e pelos filmes de Hollywood. Mas precisamos ver as coisas como elas realmente aconteceram. Então, primeiramente, vamos colocar de lado essa ideia, né, da lenda negra, né? Vamos apagar isso e vamos começar a analisar a história, analisar os fatos tais como eles aconteceram. Então, vamos deixar de lado a lenda negra. O próprio nome já está dizendo, né? Lenda negra, existem tantas outras contra a igreja, como por exemplo a ideia, né, de que a igreja exterminou os nativos aqui da América, né, através da colonização espanhola e portuguesa. Depois a gente vai ver isso em outro momento, que é outra lenda negra. Mas geralmente a igreja é atacada por essas duas lendas negras, a Inquisição e a colonização hispânica portuguesa. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o Tribunal do Santo Ofício. Então, vamos verificar aqui alguns pontos em que os inimigos costumam atacar, né, a igreja. Então, o primeiro deles é com relação à pena de morte. Então, costuma-se dizer que a Igreja Católica levou à fogueira, né, milhares ou milhões de pessoas. Então, eles vão sempre procurar exagerar esses números até chegar ao absurdo, né? Se a igreja tivesse de fato agido da maneira como eles dizem, teria exterminado toda a população da Europa. Então, eles procuram exagerar isso até que chega, né, naquele ponto em que as pessoas tendem a repetir, né, esses exageros. Então, com relação à pena de morte, é preciso lembrar que a pena de morte ela é lícita, não é como diz o Papa Francisco no novo catecismo que ele alterou, né, dizendo que a pena de morte é ilícita sob quaisquer aspectos ou sob quaisquer circunstâncias. Isso não é verdade, né? Há sempre o direito da legítima defesa, tanto para o indivíduo quanto para o Estado. Então, por isso existe a guerra justa. Por isso, todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares, aplicaram a pena capital, a pena de morte. Não foi inventado, né, pela Igreja Católica. Isto era comum em todos os locais, em todas as épocas, em todos os reinos, né? Desde o princípio da formação do Estado, sempre se aplicou a pena capital. Muito pelo contrário, a Igreja procurava ao máximo evitar essa condenação à pena capital. E ainda quando a Igreja ela cedeu a essa pressão que partia do Estado,
para que se aplicasse a pena capital sobre os hereges, e eu já explico por que a heresia era tratada assim. Ainda assim, não era a igreja que executava, sempre foi o braço secular. Nas leis eclesiásticas nunca foi previsto a aplicação e execução da pena de morte pela igreja. Quem atuava assim era o braço secular. Então, dizer que a igreja matou milhões de pessoas é um erro crasso na história. Não a igreja, o Estado. O Estado é que agia desta maneira. Então, é preciso analisar uma série de fatores, até se chegar à Santa Inquisição. Então, primeiramente, nós temos que analisar a história do ponto de vista da mentalidade teológica da época em que a Inquisição foi instituída. Se a gente olhar a Inquisição sob o ponto de vista do mundo moderno, com todos os seus erros materialistas, nós vamos realmente ter um certo pavor da Idade Média e do Tribunal do Santo Ofício. Mas nós não podemos fazer isso, nós temos que analisar a Idade Média de acordo com a mentalidade que havia na época e que lamentavelmente não se tem mais. Quantos males teriam sido evitados se a Santa Inquisição continuasse atuando? Inclusive, se a Santa Inquisição estivesse atuando ainda na França, na época que antecedeu a Revolução Francesa, não teria havido a Revolução Francesa. Então foi uma perda muito grande, a supressão do Tribunal do Santo Ofício. Na Espanha isso vai acontecer um pouco mais tarde, mas na Europa, de um modo geral, ela já tinha deixado de atuar. Em princípios da modernidade, século XVII, se não me engano, até o século XVIII ainda alguma coisa, mas praticamente já não. E na Espanha, se não me falha a memória, ela vai deixar de existir no século XIX, mas já não atuava mais como deveria atuar. Mas a Inquisição Espanhola é um capítulo à parte, também é muito... há uma lenda negra que se perpetua sobre a Inquisição Espanhola, e essa lenda negra sobre a Inquisição Espanhola, ela vai se estender para o Tribunal do Santo Ofício, que foi instituído lá no século XIII. Então a gente precisa entender que há um processo histórico que nós temos que estudar, e nesse processo histórico nós vamos verificar que existem 3 momentos na história da Inquisição. Então existe a primeira Inquisição estabelecida no século XIII, depois nós vamos ter a Inquisição Romana, que vai se dar como reação à Revolução Protestante, e depois nós temos aí praticamente no mesmo período a Inquisição Espanhola. É claro que a Inquisição Espanhola ela foi uma Inquisição mais específica, foi uma solicitação dos reis da Espanha, Fernando e Isabel, que estavam lidando com um perigo muito grande dentro da Espanha, que eu falarei depois, quando a gente entrar na época moderna. Então, voltando aqui à instituição do Tribunal do Santo Ofício. Nós falávamos sobre a pena de morte, para explicar que a pena de morte sempre houve. É claro que a igreja ela está dentro do seu tempo, então ela tinha que agir em conformidade com as leis que vigoravam. Nessa época a lei que vigorava era a lei romana, era o Código de Direito Romano, e o Código de Direito Romano previa a pena de morte, a aplicação e execução da pena de morte. A igreja tem que atuar em conformidade com isso. Mas lembrando sempre que isso era uma atribuição do Estado, não da igreja. Então, precisamos agora entender um pouquinho sobre a questão da heresia. Heresia
Sempre houve heresia desde o princípio, nós já vimos isso nas aulas de história, desde o princípio da história da igreja. Então, a heresia, ela procurava, né, deformar a fé ou desviar a fé, conduzindo-a para um critério que chegasse até a apostasia, negação da divindade de Cristo, negação da Santíssima Trindade, e assim era um processo que buscava judaizar a Igreja Católica. Isso aconteceu desde o princípio da Igreja, essa tendência judaizante que, no final das contas, ela vai sempre se resumir à negação da divindade de Nosso Senhor. E no início mesmo, né, da Igreja, ainda antes de Constantino, o Grande, a Igreja tinha que lidar com os hereges e fazia, né, as condenações à heresia. Até aqui era o que a Igreja podia fazer. Depois da conversão de Constantino, Constantino vai atuar mais firmemente contra os hereges, aplicando o direito romano e aplicando punições mais severas. Então, até aqui nós temos, né, uma igreja que procura aplicar a misericórdia, mas procura estar em consonância com o Estado. Então, o Estado considerava que a heresia, além de provocar um mal espiritual, ela provocava também um mal social. Se nós analisamos essas duas coisas, nós veremos que o mal espiritual é muito maior do que o mal social. Nosso Senhor ensina que de que vale o homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma. Quem perde o céu, perde tudo. Então, a heresia, além de provocar esse mal, esse grande mal espiritual, ela provocava também uma grande desordem social. E é nesse sentido que o Estado vai agir contra a heresia. Hoje, a mentalidade moderna é uma mentalidade ecumênica, é uma mentalidade, né, que prega as liberdades modernas. Então, por isso é que nós temos a disseminação de tantos erros, e essa disseminação de tantos erros é que permite esse caos em que a sociedade moderna vive. Isso não era assim, né? No mundo antigo procurava-se, até mesmo entre os pagãos, procurava-se ter um certo, porque isso que é a paz, né? É a tranquilidade na ordem. Se tem uma ordem estabelecida, todo o Estado procura preservar essa ordem e assim mantém a paz. Então, os pagãos também agiam assim, né? Quando havia algum elemento subversivo, algum elemento que provocava uma desordem, um desequilíbrio na sociedade, que poderia conduzir, a uma revolta popular ou a uma degradação dos valores e costumes instituídos por aquela sociedade, então o Estado tinha que agir. Num Estado cristão, como foi o Estado romano, depois da conversão de Constantino e depois da instituição da religião católica como oficial por Teodósio, aí a Igreja tinha que agir, né, em conformidade com o Estado. Então, durante a Alta Idade Média, a Igreja procurava combater os hereges através de argumentos, através de ideias, para que os hereges fossem convertidos através de argumentos, eles assim fossem corrigidos de seus erros e retornassem à fé católica. Quando isso não ocorria, quando o herege se mostrava contumaz, costumava-se demonstrava pertinácia, né, na sua heresia, aí cabia à Igreja excomungá-lo, né? Então vamos lembrar que numa sociedade cristã, quando nós falamos cristã, nós estamos falando de catolicismo, tá? A gente faz essa distinção entre cristão e católico, porque hoje, né, as seitas protestantes são chamadas de cristãs também. Mas antes do protestantismo, né, a palavra que se usava era cristianismo cristão. Então hoje, quando a gente fala cristianismo cristão, a tendência é se pensar que nós estamos falando também dos protestantes, dos cismáticos e tal. Não. Por isso, então, é melhor falar catolicismo, né, para não dar essa margem a essa confusão.
Então, numa sociedade católica, é necessário que você pertença a essa sociedade, já que a ideia de um Estado laico, de um Estado irreligioso, não existia. O Estado sempre foi confessional. O Estado romano, antes de converter-se, era confessional. Lá existia o culto, ao fogo, ao culto do Deus, dos deuses poderosos, que eram os mesmos da Grécia Antiga, o Deus protetor da cidade de Roma. Então, depois da conversão de Roma, Roma continua confessional, só que agora com a religião verdadeira, com a religião católica. E para que se viva numa sociedade católica, é necessário que você seja católico. Assim era, Era necessário ser católico. E para ser católico são necessárias algumas condições. Por exemplo, ser batizado, obedecer e seguir a doutrina católica ensinada pelo Sumo Pontífice, pelos papas. Então, a lei eclesiástica, ela se aplicava aos católicos, não aos não católicos. Então, os não católicos, eles não estavam sob as leis eclesiásticas. Eles poderiam ser punidos pela lei civil, porque eles estavam logicamente, vivendo sob as leis daquele Estado. Mas quando se diz, por exemplo, que a Inquisição, ela perseguiu os judeus, levou milhares de judeus à fogueira, isto é falso. A Igreja, a Inquisição não tinha jurisdição sobre os não cristãos. Então isso aqui é muito importante que a gente já comece dizendo, porque isso aí é uma outra lenda negra. Na Espanha, isto vai acontecer não contra os judeus, mas contra os cripto-judeus, que eram chamados de marranos, aqueles judeus que falsamente se convertiam ao catolicismo. Ora, uma vez que você se converte ao catolicismo, você passa a fazer parte da igreja e, sendo assim, você fica submetido às leis eclesiásticas. E se você escolhe a doutrina que você quer seguir, se você é católico, quer permanecer na igreja, mas você escolhe a doutrina que você quer seguir, então você comete heresia. Então a igreja tem o direito de atuar sobre você. Hoje não é mais assim, tá bom? Eu estou usando aqui o verbo no presente, mas não é mais assim. Depois do Concílio Vaticano II, os hereges são aqueles que querem permanecer católicos, Eles inverteram, inverteram o processo todo. Então, o herege era aquele que queria permanecer católico, mas queria acreditar fora dos dogmas da igreja. Aqueles que estavam fora da igreja, ou por excomunhão, ou por serem cismáticos, ou por terem uma outra fé, entre aspas, esses não estavam sob a jurisdição da igreja. Então, assim, a gente entende que a Inquisição atuou somente sobre os hereges. Tá claro? Os hereges, então, eram aqueles que professavam uma outra doutrina, mas, no entanto, queriam permanecer católicos. Então, a igreja, ela, quando havia alguma denúncia, e no direito antigo, no direito romano antigo, a autoridade ela só agia a partir da denúncia. Então aqui, outro ponto importante para a gente lembrar dessa questão do anacronismo, de querer entender o passado com as lentes de hoje. Hoje, a ciência moderna se aperfeiçoou bastante, a técnica se aperfeiçoou bastante, e a ciência forense se aperfeiçoou bastante. Então, hoje nós temos instrumentos de última geração que permitem uma investigação forense muito precisa. Então, hoje é possível identificar um criminoso por uma impressão digital, por um exame de DNA. Então, assim, existem vários recursos para que se proceda a uma investigação até que se chegue ao criminoso.
Na Idade Média, não. Na Idade Média não havia nenhum desses recursos. Se alguém cometesse um crime, muito provavelmente, se não houvesse uma denúncia, esse crime ia ficar despercebido. Não havia mecanismos para se fazer uma investigação, né? E também essa é uma das razões pelas quais, se aplicava a pena de morte, não só na Idade Média, mas desde os tempos antigos. E a pena de morte era aplicada pelo Estado, geralmente em público, para que aquilo servisse de exemplo para que os que estavam ali vendo não cometessem aquele crime. Então, se um delito, por exemplo, um assassinato, um roubo, era punido assim pelo Estado, então, muito pior um delito que provoca a perdição da alma e a condenação ao inferno. Então, assim, o caráter da heresia era justamente esse caráter, que era muito pior do que um crime comum. Então, a heresia, com muito mais justiça, se poderia condenar o réu à morte, com muito mais justiça. Então, o problema é que a mentalidade moderna, ela se esquece que nós temos uma alma para salvar. Ela se esquece que nós estamos diante de duas eternidades, ou céu ou inferno, e que quando há uma parte do corpo que põe em risco todo o corpo, essa parte precisa ser eliminada. Então, esse era o procedimento no mundo antigo, e com justiça se aplicava a pena de morte, por exemplo, quando ocorria um crime lesa majestade contra o rei, e se o criminoso fosse preso, ele sofreria a pena de morte. Essa pena de morte seria aplicada em público e seria aplicada de forma exemplar. Então, precisamos entender também que a vida no mundo antigo e no mundo medieval não era como hoje. Era uma vida dura, era uma vida... Hoje tem todo o conforto da vida moderna, de modo que os homens hoje são fracos, são enfraquecidos, Hoje em dia, se no inverno a pessoa se impõe uma penitência de tomar banho frio, já é uma coisa quase que insuportável, No mundo antigo e na Idade Média, a vida das pessoas era realmente uma vida bastante dura. Então, se a vida das pessoas já era dura, o castigo do criminoso tinha que ser proporcionalmente duro, porque hoje, para nós, qualquer castigo é duro demais. Mas para o homem medieval, para o homem antigo, a vida normal já era dura. Daquilo que a gente considera duro demais, já era a vida normal deles. Então o castigo tinha que ser pior. Muito bem. Também a Igreja Católica, durante a Alta Idade Média, que é o período mais antigo, ela precisa lidar também com os costumes dos bárbaros. Você tem o direito romano, que permanece na Igreja Católica, e o direito romano ele já previa a pena de morte para o Estado aplicar, sempre lembrando isso, não a Igreja, mas o Estado. Mas você tinha que lidar com os costumes dos bárbaros que permaneciam ainda, inclusive na justiça aplicada pelos bárbaros, pelos reinos bárbaros. Então, por exemplo, existia o ordálio. O ordálio era chamado a justiça dos deuses. E os pagãos aplicavam isso. E até hoje existem algumas regiões do mundo onde se aplica o ordálio. Como eu disse, não havia métodos científicos nem aparelhos investigativos. Então, se alguém cometia um crime, evidentemente que o criminoso vai negar que cometeu o crime. E aquele acusador vai insistir naquela acusação. Então você tem diante de você um conflito entre o acusado e o acusador. Mais ou menos como na história de Salomão, que você tem uma mãe que reclama o filho e a outra mãe também reclama o filho como seu.
e você, naquele momento, você não tem como saber quem diz a verdade e quem está mentindo, né? A solução salomônica foi para que o soldado partisse a criança em duas e aí cada uma ficava com a metade. Assim ele descobriu a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira foi aquela que se opôs a isso. Preferiu ficar sem o filho para preservar a vida do filho. No mundo antigo e no mundo medieval, os bárbaros aplicavam também, né, esse tipo de justiça. Lógico que Salomão não levou a termo uma coisa, né? Ele usou de sabedoria, mas no mundo antigo eles levavam a termo, sim. Então havia o costume do ordalho, em que nessa contenda se resolvia da seguinte maneira, de uma maneira bastante simples e dolorosa. Por exemplo, colocava-se, né, uma água para ferver e pedia-se aos dois, o acusado e o acusador, que enfiassem a mão naquela água fervendo e tirassem a mão. Dali a algum tempo, né, o que ficasse curado primeiro era o que tinha a razão. Então, assim, uma coisa completamente, né, absurda. Então, a Igreja Católica tinha que lidar com isso e, aos poucos, ela vai expurgando, né, esse tipo de procedimento. Então, a Igreja Católica, pelo contrário do que dizem, né, de que a Igreja Católica perseguia, matava, muito pelo contrário. A Igreja Católica vai eliminando, aos poucos, né, esses maus costumes. Então, precisamos agora analisar, né, o contexto histórico em que a Inquisição ocorreu. Então, como eu dizia, a Inquisição não foi criada de uma vez só, um processo aí, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a Inquisição medieval. A Inquisição medieval, ela foi instituída, sobretudo, para combater a heresia dos cátaros. A palavra vem do grego, significa puros, né? Que ocorreu lá entre o século XII e o século XIII. Então vamos dar uma pausa aqui para a gente analisar o que se passava aí na época, né? A heresia dos cátaros, ela não é uma coisa que surgiu na Idade Média. É claro que ela, na Idade Média, ela vai assumir particularidades. Mas basicamente é a mesma heresia dos maniqueus, ou seja, o gnosticismo dos maniqueus, que foi combatido por Santo Agostinho, que dizia que há duas divindades, dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. E também a mesma heresia de Marcião, que dizia que havia um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, e que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus do Antigo Testamento era um Deus bom, portanto havia uma oposição entre esses dois deuses. A mesma coisa vai se dar com os cátaros, né? Essa heresia ela vai surgindo ali pelas repúblicas marítimas italianas e ela vai migrando para o norte da Itália, vai cruzar os Alpes, vai chegar ao sul da França, na França meridional, na região do Languedoc, né? Na região de Albi, e depois vai avançando pelo coração da Europa, pelos Países Baixos. Então, basicamente, né, uma repetição da heresia de Marcião, ou seja, há um Deus mau, perverso no Antigo Testamento, e o Novo Testamento é um Deus que se opõe a esse do Antigo Testamento, é um Deus bom, né? Então eles tinham uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo como sendo aquele que alcançou a sua divindade, né? Assim também todos os homens teriam em si uma divindade aprisionada na matéria que foi criada pelo Deus mau. E essa divindade aprisionada, ela deveria se libertar, e por isso é que os maniqueus, que também ensinavam isso, né, foram combatidos inclusive pelo imperador Diocleciano, que perseguiu os cristãos também. Mas essa seita dos maniqueus, eles eram contra a matéria. Eles eram contra a matéria porque acreditavam que toda matéria aprisiona a divindade. Então eles destruíam as propriedades. Então por isso o imperador Diocleciano vai aplicar a pena de morte contra eles.
E agora essa heresia voltava no século XII, né? Mas com uma outra capa, com uma outra cara. E por quê? Porque os cátaros, eles, eles eram tidos como piedosos, porque era muito complicado e muito difícil identificar o cátaro de um monge, por exemplo, né? Os cátaros praticavam mortificação, os cátaros praticavam jejum, né? Então tinham uma vida austera, praticavam a pobreza, faziam, né, votos de pobreza e, de um modo geral, as pessoas viam isso da mesma forma como viam também os monges que praticavam isso, né? Castidade, pobreza, obediência. Então são as virtudes que os cátaros pareciam ter também. Então por isso que a heresia cátara ela vai se difundir muito rapidamente, mesmo porque as pessoas vão ter dificuldade no primeiro momento de identificar os cátaros. Mas na realidade, uma coisa pode ser feita, né, materialmente do mesmo modo, mas formalmente ela tem outro sentido. Então, se um monge ele faz jejum, faz penitência, ele pratica a castidade, ele faz isso por amor a Deus, né, por zelo à alma, para a salvação das almas. Os cátaros faziam a mesma coisa por ódio à matéria, por ódio a Deus, porque para eles o Deus que nós cremos, né, é o Deus que aprisiona a divindade na matéria, um Deus mau. Então, eles pregavam, né, a destruição da matéria, eles pregavam, portanto, o suicídio, e eles eram contra as mulheres, porque as mulheres, elas, em seu ventre, elas vão gerar, né? Então, como eles eram contra a geração, a procriação, porque para eles, né, toda geração significava mais divindade presa em matéria. Então eles matavam as mulheres grávidas, eles eram contra o casamento. Então, pensem bem o que significava essa heresia. Se essa heresia triunfasse, muito provavelmente nem eu estaria aqui, né? Eu nem estaria aqui dando essa aula para vocês e nem vocês estariam aí para assistir essa aula, porque simplesmente a humanidade chegaria ao fim, né, naquela mesma geração. Então, é claro que essa heresia tinha que ser combatida, né? Muito bem. Então, a Inquisição ela vai surgir aí nesse período, mas como um clamor popular. Não vai ser a igreja que simplesmente vai decidir instituir o Tribunal do Santo Ofício. A coisa vai acontecer como um clamor, né? Por quê? Porque quando a população percebia a intenção dos cátaros e percebia os crimes que eles cometiam contra a sociedade, a população tinha a tendência de fazer justiça com as próprias mãos. Então, de certa forma, né, a Inquisição foi criada não para matar as pessoas, como se dizem, mas para salvar as pessoas, né? Para salvar as almas e salvar também a vida dos hereges, né? Desse justiçamento popular. Então, por exemplo, né, então essa heresia começa a surgir na Europa no século XI, né, e havia essa grande desordem social que começava a crescer e começava a ser difundida, né, pelo catarismo que se espalhava como uma praga na Europa. Então aí acontecia que pessoas, inclusive apoiadas por nobres, né, resolviam fazer justiçamento. Então, um exemplo aqui é o que aconteceu em Orleans, no ano de 1017, na época do rei Roberto, né? O rei Roberto foi informado de que havia um surto dessa heresia lá em Orleans, então ele parte para lá, né? E ele vai prender os hereges e aí vai mandar queimá-los. Lembrando que essa pena de morte na fogueira, né, ela já era aplicada anteriormente, né, e ela foi
foi institucionalizada pelo braço secular, justamente pelo imperador Frederico II. Então, Frederico II ele vai se aproveitar dessa heresia, ele vai instituir, né, a pena de morte na fogueira. Veja bem, não foi a igreja que instituiu isso, né? Foi o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II. Nós falamos aí na outra aula sobre Frederico I, Barbarossa, e depois a Inquisição vai surgir na época de Frederico II. Então, o Frederico II ele vai tomar para si, né, esse justiçamento e vai exceder nisso. Bom, por exemplo, né, o Papa Alexandre III, na época de Frederico I, Barbarossa, né? Então, em 1162, ele vai escrever ao arcebispo de Reims e ao conde de Flandres, e onde os cátaros estavam agindo, provocando desordens. Então, ele vai dizer o seguinte, olha: mais vale absorver culpados do que por excessiva severidade atacar a vida de inocentes. A mansidão mais convém aos homens da igreja do que a dureza. Não queira ser justo demais. Interessante, né? Que muitas vezes a gente, nessa ânsia de fazer justiça, a gente acaba tomando a justiça de Deus para nós. Então aqui o Papa está admoestando e está alertando para esse perigo, né? Então, foi aí que o rei da França, né, Luís VII, ele vai enviar ao Papa, ele vai ser informado, né, dessa admoestação, a admoestação pontifíssima, e ele vai fazer uma solicitação ao Papa, que vai constar do seguinte: que vossa prudência dê atenção toda particular a essa peste, ou seja, a heresia, e a suprima antes que possa crescer. Suplico-vos para o bem da fé cristã. Concedei todos os poderes neste campo ao arcebispo de Reims. Ele destruirá os que assim se insurgem contra Deus. Sua justa severidade será louvada por todos aqueles que nesta terra são animados de verdadeira piedade. Se procederdes de outro modo, as queixas não se acalmarão facilmente, e desencadeareis contra a Igreja Romana as violentas recriminações da opinião pública. Então aqui nós vemos, né, que há um clamor popular, e este clamor popular vai levar os reis a pedir a intervenção da igreja. E com justiça, porque a Igreja Católica, ela é que tinha os meios para combater as heresias no campo teológico. Isso não era uma atribuição do Estado. Então, primeiro, se a heresia era um problema teológico, então cabia à igreja fazer um tribunal para que se verificasse se aquela denúncia contra o herege ela procedia, se ela era verdadeira, se era falsa, e se aquilo que o acusado defendesse, se aquilo realmente era uma heresia ou não. Então, era o Estado, né, pedindo que a igreja agisse, né, de acordo com as atribuições da própria igreja. Então, em função disso daí, né, dessa solicitação do rei da França ao Papa, vai se convocar o Concílio Regional de Tours, no ano de 1163. Então, a igreja vai procurar, né, a partir daí, fazer uma inquirição. A palavra inquirir significa procurar, né? Então, ou seja, inquirir vai procurar os agrupamentos secretos onde se reuniam esses hereges para difundir este grande mal social e espiritual que era a heresia. A Assembleia depois vai se reunir de novo em Verona, na Itália. Nessa Assembleia estava presente o Papa Lúcio III, o Imperador Frederico Barbarossa e um grande número de bispos, prelados e príncipes, né? E aí, no ano de 1184, foi baixado um decreto, e esse decreto ele fazia com que o poder eclesiástico e o poder civil, né, passassem a agir em consonância com relação aos hereges. Então, lembrando aqui, né, a heresia ela era tratada pela igreja no campo teológico, né?
Então, o herege, a punição que ele tinha pela igreja era a excomunhão, depois de ser, né, advertido uma vez, duas vezes, e se ele continuasse na sua pertinácia, ele era excomungado. Mas a situação tinha chegado a tal ponto que a desordem provocada pelos cátaros vai fazer com que haja, né, uma consonância de ação entre o Estado e a igreja. O Estado aplicava a pena de morte, às vezes com certo rigor, um certo excesso, né, e a igreja vai se ver obrigada a agir, né? Então você vai vendo como a Inquisição vai sendo estabelecida gradativamente. Até aqui nós temos aí um acordo entre o poder eclesiástico e o poder civil. Então, a partir daí, né, vai ficar acordado que eles vão combinar os seus esforços, né, para combater os hereges. Então, essa primeira fase da Inquisição é chamada Inquisição Episcopal, né? Então, a Inquisição Episcopal ela ainda vai agir ainda, né, em consonância com o poder civil e o poder clerical. Depois, mais tarde, é que isso vai mudar, né? Por quê? Porque vai se verificar que essa Inquisição Episcopal ainda era insuficiente, ela não dava conta, né, de conter a heresia que se disseminava, né, principalmente no sul da França, porque muitos bispos acabavam sendo tolerantes, né, com essa heresia. Ou então, no caso, eles acabavam tendo, né, uma certa limitação de ação. Então, por isso que já no século XII, final do século XII, né, os papas vão começar a nomear legados especiais, emissários, que vão ter poderes, plenos poderes, para proceder contra a heresia, onde quer que fosse. Então, aqui vai surgir então a Inquisição Pontifícia, tá certo? Então, no primeiro momento, nós temos, né, o acordo entre o Estado e a Igreja. Então você vai ter a Inquisição Episcopal e agora, como a Inquisição Episcopal ela não deu conta, né, de conter a heresia cátara que vinha crescendo cada vez mais, então aí vai ter a Inquisição Pontifícia. Essa Inquisição Pontifícia ela vai conferir poderes especiais aos legados, né, papais para que eles possam agir, né, independente dos bispos daquela região. Então, quando os inquisidores chegavam, eles tinham uma autoridade para agir em nome do Papa e não precisavam estar submetidos à autoridade do bispo daquela diocese. Então, a Inquisição Papal, né, chamada Inquisição Papal, ela vai ter o seu caráter definitivo estabelecido no século XIII, 1233, com o Papa Gregório IX. Então, o Papa Gregório IX vai confiar aos dominicanos. Então, quando nós falamos de dominicano, nós não estamos falando de qualquer um, né? Os dominicanos eram pregadores. Aí nós temos o momento, né, de duas ordens que vão surgir, duas ordens pregadoras, né? Os dominicanos e os franciscanos. Os franciscanos pregam com exemplo e os dominicanos pregam com a doutrina. Então, aqui é a época de São Domingos, né? Então, são os dominicanos que vão receber essa atribuição de inquisidores. E em cada, né, distrito inquisitorial vai ter uma hierarquia. Então, o primeiro dessa hierarquia é o inquisidor-mor, né, e o inquisidor-mor ele vai ter assistência de vários outros oficiais subalternos, consultores, jurados, notários, etc., né? Agora, o que vai fazer com que, de fato, né, a Inquisição ela seja plenamente estabelecida vai ser a reação contra a conduta do imperador Frederico II. Então, o Frederico II era inimigo do Papa, né, e no ano de 1220, o Frederico II vai exigir que todos os oficiais de seu governo expulsem de suas terras os hereges reconhecidos pela Igreja. Ele vai declarar a heresia como crime de lesa majestade. Só lembrando aqui, né, que crime de lesa majestade é diretamente contra a autoridade do rei, né? Então agora ele vai tomar para si, o Frederico II ele vai tomar para si o julgamento
que a Igreja Católica já tinha estabelecido que era a atribuição da Igreja e dos inquisidores, que tinham formação teológica para isso. Mas o Frederico II, ele vai tomar para si essa atribuição e vai julgar os hereges como por crime, né, de lesa majestade. E aplicando a pena de morte, né? Então, por exemplo, vai mandar buscar os hereges no ano, eu falei aqui já em 1224, né? Obrigando as autoridades civis da Lombardia a queimar os hereges na fogueira, né? Então, quem vai estabelecer essa pena de morte, né, pela fogueira, vai ser Frederico II, e na região da Lombardia, né, região do norte da Itália, isso vai ser aplicado. Mas contra a autoridade da igreja, né, a revelia. A igreja não participa disso, né? Isso vai mudando com o tempo. Então a igreja, quando percebe que o Frederico II está cometendo esses excessos, não só contra os hereges, mas também contra os seus próprios inimigos políticos, né, a igreja vai ter que atuar. E também não é só o Frederico II que cometia esses excessos, não. Nós temos aqui também o caso do rei da Inglaterra, Henrique II, né, que vai marcar com ferro em brasa a testa dos hereges. Também, outro exemplo aqui, é o caso já falei do rei Roberto da França, né, que também vai presidir, né, um tribunal contra os hereges e vai levar à morte esses hereges, né. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o procedimento da Inquisição. Então nós já sabemos que a Inquisição não foi instituída da noite para o dia, foi um processo histórico, né? E a Igreja acabou, né, tendo que tomar essas medidas para conter os excessos dos reis contra os hereges. Muitas vezes eram hereges, muitas vezes talvez não fossem, né? Então a Igreja vai gradativamente instituindo o tribunal até chegar no Tribunal do Santo Ofício com os poderes, né, estabelecidos para os dominicanos serem os inquisidores. E aí você vai ter depois a cruzada albigense, né, que vai ser uma cruzada específica contra os cátaros. Mas quando eu falar das cruzadas, eu vou tocar um pouco mais nesse assunto aí. Então, qual era o procedimento da Inquisição? Então você tinha uma denúncia de que havia, né, um grupo de hereges numa determinada região. Para lá era enviado o inquisidor-mor. Então já disse que o inquisidor-mor ele atuava, né, com uma certa autonomia com relação às leis do Estado e com relação também aos seus bispos. Ele prestava conta com o Papa e eles eram extremamente bem preparados para lidar com isso, né? Por exemplo, né, tem que ser, como diz aqui, né, o inquisidor que foi considerado também, né, um dos mais sérios, né, é o Bernardo de Guy, que atuou no século XIV. Então olha o que ele dizia: o inquisidor deve ser diligente e fervoroso no seu zelo pela verdade religiosa, pela salvação das almas e pela extirpação das heresias. Em meio às dificuldades permanecerá calmo, nunca cederá à cólera nem à indignação. Nos casos duvidosos, seja circunspecto, não se dê fácil crédito ao que parece provável, e muitas vezes não é verdade. Também não rejeite obstinadamente a opinião contrária, pois o que parece improvável frequentemente acaba por ser comprovado como verdade. O amor da verdade e a piedade que devem residir no coração de um juiz brilhem nos seus olhos, a fim de que suas decisões jamais possam parecer ditadas pela cupidez e a crueldade. Então aqui nós já vemos que essa história de que a igreja, né, ela simplesmente condenava aqueles que eram contrários à sua doutrina, a gente já está vendo que isso é uma mentira, né? A igreja ela procurava
Não condenar à morte, mas simplesmente fazer com que o herege reconhecesse a sua heresia, o seu erro. Como é que a igreja fazia isso? Né? Impondo a força? Não, com argumentos. Né? A igreja aplicava os argumentos para que o herege reconhecesse a sua heresia. Mas geralmente, né, a heresia é uma coisa irracional. Muitas vezes, né, não adianta muito argumento. Quando a pessoa está resoluta na heresia, o argumento não adianta. Então, a primeira fase era a inquirição, ou seja, a busca. Depois, o interrogatório. Esse interrogatório era justamente para poder apurar até onde o acusado estava envolvido com a heresia, se de fato ele promovia a heresia, ou se de fato ele havia sido contaminado pela heresia, ou se ele era um disseminador ou uma vítima da heresia. Né? Então, o inquisidor procurava demonstrar para ele os males que a heresia provoca. A tortura não era utilizada. Né? A tortura ela sempre foi utilizada em todos os estados e em todas as épocas, né? Para se obter uma confissão num caso de extrema gravidade para aquela sociedade. A tortura é aplicada até hoje, né? Mesmo que clandestinamente. A igreja, no caso do interrogatório inquisitorial, ela não utilizava a tortura, isso vai ser feito depois, né? Mas ainda assim, quando for aplicada a tortura na Inquisição, essa tortura ela vai ser feita sob as seguintes condições, né? Não pode provocar a morte e não pode provocar nenhum ferimento que possa se agravar. Se não me engano, era proibido até que se provocasse qualquer tipo de ferimento, né? Que tirasse o sangue da pessoa, era proibido. Então, quando se fala em Inquisição, se pensa logo no inquisidor, né, como um fanático religioso, torturador que tinha prazer em torturar as pessoas, né, e tinha prazer de queimar as pessoas na fogueira. Nada pode ser mais mentiroso do que isso. Né? O inquisidor tinha zelo e compaixão pelo acusado. Na realidade, o que o inquisidor queria fazer era livrar o acusado da pena capital que seria aplicada pelo Estado. Né? O Estado queria a pena de morte e havia um clamor popular pela pena de morte. As pessoas se reuniam em volta ou fora, né, do local onde era feita o interrogatório, e as pessoas ficavam ali esperando o resultado, porque as pessoas tinham ânsia de fazer justiça contra os hereges. Né? Porque hoje em dia ninguém se importa, né, se comete uma blasfêmia contra nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é permitido tudo, né? É permitido fazer qualquer blasfêmia contra Nossa Senhora, contra nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém se incomoda com isso, né? As pessoas se incomodam se você mata um ovo de tartaruga, né? Hoje em dia é permitido o aborto, é permitido todas as práticas contra a natureza, todo tipo de blasfêmia, e ninguém se importa com isso, né? Mas na Idade Média era bem diferente. Né? As pessoas se importavam muito com isso. Uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo, contra a Virgem Maria, provocava ódio na população. Então as pessoas ficavam ali, aguardando, né, o resultado daquele interrogatório. E o inquisidor estava ali, na realidade, se esforçando para poder fazer com que o acusado se convertesse. Se acontecesse isso, assim como qualquer pecador que se arrepende do pecado, faça uma confissão. Essa confissão você vai ter o perdão da culpa e você vai ter uma penitência aplicada. Então esse era o procedimento. Se depois da absolvição da culpa, o herege voltasse a praticar a heresia novamente, interrogatório para convencê-lo a abandonar aquela heresia. Novamente, perdão da culpa e a penitência. Se na terceira vez ele fizesse isso de novo, aí o inquisidor entregava a ele para o braço secular, e o braço secular ia aplicar, né, a pena capital. A pena capital era prevista porque o crime de heresia já era considerado também crime de lesa majestade.
Então, pena capital. Em alguns locais aplicava-se, né, a pena de morte na fogueira, como nós já vimos na região da Lombardia. E depois isso vai se estender por outras partes da Europa também. Mas isso não era a vontade da igreja, né? Muito pelo contrário. A igreja não queria que as coisas terminassem assim. Então ela dava sempre a chance, né, do acusado de se defender, né, de se arrepender e de voltar à sua vida normal. Haviam prisões para os interrogados, para os acusados, mas essas prisões tinham condições extremamente favoráveis e eram melhores do que qualquer prisão que havia no Estado. Qualquer prisão do Estado era muito pior do que as prisões da Inquisição. E um prisioneiro, ou seja, um acusado de heresia, enquanto prisioneiro, ele tinha também o direito à visita dos parentes e tudo, né? O que a igreja buscava, na realidade, era a conversão e o arrependimento do herege. Então, quando nós analisamos os documentos, né, sobre a Santa Inquisição, nós vamos verificar que, na realidade, a pena capital foi muito pouco aplicada durante, né, a existência da Inquisição. Então, essa história de que perseguia, né, as bruxas e tudo mais, né, isso daí é uma lenda negra, né, que vai surgir na época dos protestantes. Os protestantes, sim, os protestantes eles tinham também, né, uma falsa Inquisição. E nessa falsa Inquisição eles faziam, né, porque existe muita superstição. Você imagina se isso aconteceria com um dominicano, se um dominicano era supersticioso, com a filosofia aristotélica tomista, né? Pega um livro de Santo Tomás de Aquino para você ler, para você ver se tem alguma superstição ali, né? Isso é coisa dos protestantes. Os protestantes eram supersticiosos e procuravam, né, as bruxas para queimar. Essa caça às bruxas não se dá na Inquisição, se dá na falsa Inquisição protestante, que vai acontecer depois, né? Aqui não tem nada disso. Aqui tem combate à heresia. A heresia se combate, né, de forma teológica, apresentando os argumentos teológicos. Então, assim que era combatido. Então, a igreja sempre procurou preservar a vida, né, do acusado de heresia. Mas quando a coisa chegou num extremo absoluto, né, aí sim a igreja vai ceder à aplicação da pena de morte e a pena de morte vai ser aplicada pelo Estado da maneira como o Estado prevê, né? Da maneira como o Estado prevê. Então, por isso que, na realidade, o Tribunal do Santo Ofício pode também ser chamado de Tribunal da Misericórdia, porque em nenhum momento da história, nem nos dias de hoje, a gente vê um tribunal tão preocupado com o prisioneiro, com o acusado, como foi o Tribunal da Santa Inquisição. Então, quando a gente analisa a documentação, nós vamos ver que o número de condenações é muito baixo, muito baixo. Deixa eu buscar aqui, né? Por exemplo, pois aqui está aqui dizendo, né? Por exemplo, o Tribunal de Pamiers, né, que foi de 1303 a 1324, então são 21 anos. Nesses 21 anos foi pronunciadas 75 sentenças condenatórias, e dessas 75 sentenças condenatórias, apenas 5 foram enviadas ao poder civil, né, ou seja, enviadas à pena de morte, né? O inquisidor Bernardo de Guy, em Tolosa, de 1308 a 1323, proferiu 930 sentenças. Dessas 930 sentenças, 42 foram condenados à morte, foram penas capitais. Então, no primeiro caso, aí a proporção é de 1 por 15, um condenado por 15, e no segundo caso, um condenado por 22. Então, quando a gente analisa os números, né, das penas capitais aplicadas pela Santa Inquisição, nós vamos ficar assim, bastante surpreendidos
pela quantidade baixa de pessoas que sofreram a pena capital. E aqueles que acusam a igreja de cometer as maiores atrocidades, né? Por exemplo, né, os iluministas que fizeram a Revolução Francesa, se esquecem que durante a época de Robespierre, na Revolução Francesa, em 2 anos do reinado de Robespierre, da ditadura jacobina, né, só em Paris foram cerca de 3.000 mortes. Né? Aí você compara, por exemplo, com a Inquisição Espanhola, que durou 300 anos, e nesses 300 anos você vai ter um total de mais ou menos 1.200, 1.300 condenação à morte. Então, 300 anos. E na Revolução Francesa, em 2 anos, você tem 3.000 mortes, só em Paris, né? Sem contar o restante da França. Então, assim, não há termos de comparação. Não há termos de comparação. Tudo que se fala sobre a Santa Inquisição é exagerado, é deformado e anacrônico, né? Extremamente anacrônico. Então, resumindo, né? A Inquisição foi instituída como um clamor popular. Ela foi pedido que se fizesse alguma coisa, porque havia justiçamento popular e justiçamento do próprio Estado. A pena de morte sempre foi aplicada em todos os locais. A Igreja Católica, no princípio, se opunha à execução dos hereges, lembrando que a Igreja Católica só atuava, no âmbito católico. Então, o herege é aquele que quer ser católico, mas quer professar heresia. Né? Ora, se você não quer ser católico, né, então se separe, né? Que era o caso que acontecia com os cismáticos. Uma vez cismático, a Igreja Católica não tinha jurisdição sobre um cismático, né? Não tinha jurisdição sobre um judeu, sobre um muçulmano. Tinha jurisdição sobre um católico, e esse católico queria ser católico professando heresia. Então a igreja tinha que atuar. E numa sociedade católica, né, onde as leis do Estado estavam em conformidade com as leis eclesiásticas, um herege provocava um tremendo estrago, tanto para a sociedade civil quanto para a vida espiritual. Né? Então, uma vez destruída as bases espirituais de um povo, né, você destrói a sociedade junto, como nós estamos vendo hoje. Né? Então, a Inquisição vai sendo instituída gradativamente até chegar no seu modelo final, né, a Inquisição Papal. E essa Inquisição é que vai atuar, né, mais efetiva, né, de forma mais efetiva. Ela que vai atuar durante o combate contra os cátaros. Então a Inquisição ela surge nesse contexto aí, né, da heresia dos cátaros, que era algo gravíssimo, como eu disse. O primeiro procedimento era de busca, né, de procura, porque tudo partia de uma denúncia antes, né? Depois, o interrogatório. Esse interrogatório não havia tortura. Depois de um dado momento, vai ser permitida a tortura, mas uma tortura leve, nada comparado com a tortura que o Estado aplicava. Né? Quando você vai à Europa, você vai ver museus de tortura lá e sempre você vai pensar na Inquisição. A Inquisição usava esses instrumentos de tortura, por exemplo, lá na Inglaterra, né? Aí você vê lá aquele instrumento de tortura lá chamado Dama de Ferro, né? É uma armadura cheia de espinhos, assim, de cravos, né? De metal. Na realidade, não teve Inquisição na Inglaterra, né? A Inquisição atuou somente ali, né? Naquela região da Itália e no coração da Europa, ali, França, Alemanha, tal, depois Espanha e Portugal. Mas na Inglaterra não houve Inquisição. Então eles aplicam, né, a Inquisição em tudo que é lugar, né? E todo que é instrumento de tortura, eles aplicam a Inquisição. Então, não, a Inquisição, a tortura era utilizada para obter, né, uma confissão no momento realmente de perigo. E é compreensível que se use a tortura em alguns momentos, né? Por exemplo, se uma pessoa sequestra um filho seu e essa pessoa que sequestrou seu filho sabe lá o que se pretende fazer com o seu filho está na mão de um bando de criminosos e você consegue prender um dos sequestradores e esses sequestradores eles querem, né, um resgate ou coisa assim, e então a polícia precisa identificar onde é que é o cativeiro, e se o prisioneiro ele não confessa, né, e não colabora,
com a polícia, é necessário que a polícia haja de mais rigor. No caso de um terrorista, por exemplo, que põe uma bomba em determinado local, que vai explodir a uma determinada hora, se você não arranca dele, né, por bem, a informação, você tem que arrancar por mal, porque senão vai explodir a bomba e a consequência vai ser muito pior. Então, a tortura nem sempre é condenada, às vezes ela é necessária. A pena de morte também. A pena de morte, no caso de legítima defesa, ela deve ser aplicada, né? Legítima defesa tanto do indivíduo quanto do Estado, né? Então, por isso eu falei da guerra justa. Então, a igreja está atuando dentro desse âmbito aí. Está atuando dentro dessa mentalidade que visa mais a salvação da alma, né, do que os bens materiais. Então, se as leis do Estado eram rígidas contra os crimes, né, sociais, muito mais rígida deveria ser com relação aos crimes espirituais, que era o caso da heresia. Então, em determinado momento vai ser utilizada a tortura, mas não para produzir morte, ferimento grave, e se eu não me engano até mesmo, né, era proibido tirar sangue da vítima. E eram aplicados muito raramente, muito raramente. E também disse que o objetivo do inquisidor não era condenar, né, o acusado à morte, mas pelo contrário, ela era salvá-lo primeiro do justiçamento popular e segundo do justiçamento do Estado, né? Simplesmente obtendo dele uma confissão e perdoando-lhe a culpa, aplicando, portanto, uma penitência. Uma vez que o herege permanecesse quanto mais na sua heresia, né, demonstrasse pertinácia na sua heresia, aí sim a igreja entregava ao braço secular. Então, dizer que a igreja, né, matou milhões de pessoas, a igreja não matava ninguém. A igreja julgava por heresia, uma vez que essa heresia era comprovada e o herege permanecia firme na sua heresia, a igreja então, né, não tinha mais o que fazer. Então, deixava que o Estado aplicasse a pena devida ao acusado, né, pelo crime cometido por ele, que era o crime de heresia. E o crime de heresia passava a ser considerado também, né, um crime grave, um crime social. Primeiro, né, condenado pela igreja como crime espiritual e depois condenado pelo Estado como crime social. Então aí a punição era severa. Mas a igreja se ressentia muito disso, né? Então até o último momento a igreja oferecia assistência espiritual ao condenado para que o condenado não morresse no seu pecado mortal. Então, até o último momento, tinha sempre, né, uma autoridade eclesiástica presente nessas execuções para que o condenado tivesse a oportunidade de se arrepender e assim, recebendo a absolvição do padre, poderia mesmo, né, alcançar a sua salvação. Essa é uma das vantagens, né, da pena de morte. A pena de morte, a pessoa sabe a hora que vai morrer, o dia que vai morrer. Então, ela tem tempo para repensar, ela tem tempo para se arrepender, ela tem tempo para confessar, né? E muitas vezes a pena de morte acaba sendo um bem não só para a sociedade, como para o próprio, né, o próprio criminoso, que pode receber o perdão. Por exemplo, o caso do bom ladrão, né, condenado à morte, que recebeu o perdão pelo seu arrependimento e foi para o paraíso. Então, não é tão difícil, né, a gente defender a Igreja Católica quando fala de Inquisição. Não é uma tarefa impossível, muito pelo contrário, é uma tarefa fácil. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, né, a referência, as fontes, para que se tenha uma noção mais clara de tudo que eu falei aqui, e permaneçam firmes na fé católica, não se deixem levar pela lenda negra, pelo que dizem os maus professores de história e pelo que dizem os papas hoje, que tem uma espécie de complexo de culpa, né, da síndrome de Estocolmo, que vive pedindo perdão por tudo. Esse não se pode pedir perdão por um crime que não aconteceu, e não se pode pedir perdão em nome de outra pessoa. Esses papas se julgam no direito de pedir perdão em nome da Igreja Católica, pelo que a Igreja Católica nunca fez, e pedindo perdão supostamente porque papas teriam feito no passado, né? Então, se alguém cometeu algum crime no passado, algum excesso no passado, né,
Nenhum de nós pode pedir perdão no lugar do criminoso, né? O criminoso é que deve pedir perdão, ou então ele vai prestar contas com Deus. Houve excessos durante a Inquisição? Certamente houve alguns excessos, né? Isso não podemos negar também, mas foram poucos, e quando a igreja descobria esses excessos, né, os inquisidores eram severamente punidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.